Que a gente vai resolver a questão 22, né? Uma questão aqui de porcentagem simples e tal. É mais parecida com o Enem, até outras provas que não cobram uma matemática assim tão pura, né? Não são tão conteudistas. E a maior dificuldade aqui, imagino que seja o tempo mesmo para fazer a questão, né? Tipo, muitos cálculos acaba ficando às vezes um pouco chato, talvez um cálculo mental, algumas agilidades de cálculo poderiam agilizar a resolução da questão. Então vamos ler. Questão 22. O investidor tem 35% de seu capital em reais investidos em ações da empresa A, 25% em ações da empresa B, os 40% restantes em uma criptomoeda. Considerando-se uma valorização de 15% das ações da empresa A e uma desvalorização de 10% e 5%, respectivamente, das ações da empresa B e da criptomoeda, verifica-se que o capital em reais do investidor é que a gente vai julgar, né? Se permaneceu o mesmo ou se aumentou ou diminuiu, né? E a porcentagem que isso aconteceu. Então não tem jeito, não tem muito por onde fugir. A gente vai realmente calcular. Note que, embora fale empresa A, empresa B, empresa criptomoeda, né, que seria C, não são valores distintos. Realmente se trata do mesmo capital, né? Então aqui a gente tem 35%. Vou escrever em fração, né? 35 sobre 100 é 35%. Eu já vou escrever a valorização e a desvalorização. Ele fala que desses 35%, valorizou. Então, se valoriza algo, né, vai aumentar do total, né, que é o 100. Então, vezes 115 sobre 100. Isso do capital geral. Aí a gente tem aqui que 25% das ações da empresa B, né, 25% é um quarto. Vou escrever em forma de fração porque eu acho que facilita o cálculo. E ele fala que esse um quarto desvalorizou 10%. Desvalorizar 10% é ficar em 90% do capital. E por último, ele fala que dos 40%, que eu também vou simplificar aqui, vai desvalorizar 5%. Desvalorizar 5% é ter 95% do total. Então agora a gente vai simplesmente calcular, né, os valores. 115 vezes 35 a gente vai dividir, né? Então 115 vezes 3 dá 345. Vezes 30, 345, acrescenta um zero, 3.450. 115 vezes 10 dá 1.150. Divide por 2 dá 575. E aí, a gente ficaria 10.000, né? Porque 100 vezes 100, mas eu vou deixar desmembrado, por quê? Porque esse 1 sobre 100 vai ser a porcentagem, então eu só vou indicar um valor de porcentagem. Esse valor aqui, eu vou realmente dividi-lo, né? Então, 3.450 mais 575 vai dar 4.025, que é sobre 100, dá igual a 40,25. Vou escrever melhor ali embaixo, mas a gente vai fazendo aqui. E aqui, 9, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu posso basicamente trocar como se fosse 9 quartos vezes 1 décimo, né? 9 quartos 4 vezes 2 dá 8, mais 1 quarto, né? E aí, esse 1 quarto é 25% de qualquer valor, né? Então, é como se fosse 22,5%. Na verdade, como se fosse não. Realmente é, né? 22,5% do capital. E aqui o capital também. Mas... E aqui é algo semelhante também, né? A gente pode cortar, por exemplo, aqui, né? 9,5. E 9,5 vezes multiplicar por 4 é fácil, né? Multiplicar por 2 duas vezes. 9,5 vezes 2, 19. 19 vezes 2, 38. Então, 38% do capital. E aqui, 40,25%. Então, a gente tem 40,25% do capital, mais 22,5% do capital, mais 38% do capital. Opa, ficou um pouco esquisito. Só corrigir aqui.
40,25% mais 22,5% dá 62,75%. 62 mais 38, 2 mais 8, 10, né? Então, 62 mais 8, 70 mais 30, 100. 100 mais o 0,75, né? Logo, teve uma valorização de 0,75%, letra E. Como eu falei, não tem muito para onde fugir, né? Realmente tem que calcular. Mas uma coisa que a gente poderia ter feito é o seguinte, né? Basicamente, a gente poderia já ter calculado em cima das tais porcentagens, né? Então, a gente, ao invés de considerar porcento, a gente considera como se fosse um valor mesmo comum, né? A gente nem vai colocar porcentagem, a gente vai colocar 35, né? Então, por exemplo, fica mais claro, 15% falou que valorizou de 35%, então eu vou ter mais, né? 15%, que é 1/10, né? Mais 1/20, ou melhor, meio de 1/10. Então, isso tudo, né? De 35%. Para ficar mais claro, nem 35%, 35% como eu tinha falado já, né? Então, 3,5 divide por 10, 35 divide por 10, 3,5, mais metade disso, mais 1,75, que dá mais, que vai acrescentar, 5,25, né? E aí, a gente sabe, obviamente, que como todos esses valores são em porcentagem, isso aqui vai ter a mesma unidade, né? Então, meio que por cento, né? E fazer parecido com os outros valores. Então, por exemplo, falou que desvalorizou 10% dos 25% que já tinha, né? Então, 10% de 25, que a porcentagem eu vou calcular no final, né? Então, tem que colocar o valor inteiro. 25, então, menos 2,5. E, por fim, falou que desvalorizou dos 40%, desvalorizou 5% dos 40%, né? Então, menos 1 sobre 20 de 40. Então, menos 2. Logo, nos sobra aqui mais 5,25% menos 4,5%, que nos dá um saldo positivo de 0,75%, que também resulta na letra E.